eu vou, a partir dela, fazer também uma breve apresentação minha. Aí, Catiane, eu vou precisar que tu me avise se está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Estamos vendo o slide. Sim. O slide está escrito aqui, ESG da gestão pública, Profiap, Unipampa, PPA. Correto? Correto. Eu só vou fechar uma aba aqui, mas está tudo certo e a gravação já iniciou. Ok. Bom, pessoal, bom dia, então. Eu, como a professora Catiane falou, né, sou professora aqui da Universidade Federal do Pampa. Eu estou aqui no campus São Gabriel, mas atuo também no PPGA, né, que é o mestrado acadêmico em administração, que fica aí no campus Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Eu sou formado em administração e pela Universidade Federal de Viçosa, né, em Minas Gerais, a minha querida UFV, e lá mesmo eu fiz mestrado e doutorado, mas na época não existia mestrado e doutorado em administração, e aí eu fiz uma reviravolta na minha carreira acadêmica, né, porque eu fui fazer um mestrado e doutorado na engenharia florestal, uma área bem diferente da administração. O curso lá, o programa na UFV é o melhor do Brasil, né, o mais bem conceituado pela CAPES. E o que foi fazer, né, um administrador na engenharia florestal? A engenharia florestal é uma área muito ampla e dentro dela existe uma parte chamada, uma linha, né, que é a administração, economia, política e legislação florestal e ambiental. Então, dentro dessa linha, eu encontrei um professor, né, um orientador, que se dispôs a me orientar, e eu fui trabalhar com o selo da certificação florestal, né, CFC. Fiz todo um trabalho relacionado com os procedimentos, e eu precisava, na engenharia florestal, encontrar uma ponte entre a minha formação de administração e o programa que eu estava caindo de engenharia florestal. Então, por meio do selo, né, do FSC, foi possível que eu encontrasse essa ponte e começasse a fazer estudos relacionados aos ganhos de competitividade, à estratégia, à importância do selo no entendimento do consumidor, né? Então, a gente viu que o consumidor brasileiro não é muito sensível às certificações, mas o consumidor europeu tem uma sensibilidade maior. Então, a gente fez vários estudos relacionados a isso, e digamos que a entrada na engenharia florestal foi o meu pontapé inicial para os assuntos ligados à sustentabilidade ambiental. Então, durante muito tempo, eu atuei, né, mais ligado à certificação, até mais ou menos o período da pandemia. Aqui em São Gabriel, eu ministro aulas no curso de engenharia florestal, né, aí atuando bem na parte de certificação florestal e administração florestal, que é uma outra área que para eles é muito importante, né? Porque muitos desses engenheiros florestais vão cair nas empresas florestais, e aí uma empresa florestal, ela tem toda uma dinâmica igual a qualquer empresa, né? Com consumo, tem fornecedores, tem clientes, tem que fazer marketing, então tudo igual, né? E essa visão a gente passa para os engenheiros florestais. E também sou professor aqui do curso de bacharelado em gestão ambiental. Aqui a gente trabalha disciplinas de certificação, daí mais voltada a ISO 14001, né? Atuo também com logística reversa, e é toda aquela questão aí de reciclagem, reutilização, né? Então, são vários assuntos que são diferentes, mas ao mesmo tempo interligados. E a partir da pandemia, com
a proliferação, né, do ESG no Brasil e no mundo, né, devido a toda a situação que a gente passou, a pandemia, o ESG passou a ter uma importância grande. Eu passei a me dedicar a estudar o ESG, que ele tem a sua importância, né, e acaba que ele tem também uma ligação com as certificações, né? As certificações, elas são importantes dentro do contexto do ESG. Então, de 3, 4 anos para cá, eu realmente tive uma imersão no ESG, comecei a ler tudo que eu podia, não tinha muita coisa, há uns 4 anos atrás, e me dispus a começar a também fazer cursos no YouTube, né, na internet, e comecei a juntar material, até que eu tive coragem de escrever o primeiro livro de ESG. Né? Eu já tinha outros livros publicados, hoje em dia, publicados são 16, mas tem mais 3 que vão sair esse ano, e aí eu vou colocar para vocês aqui, né, apenas o ESG, só para vocês terem uma ideia. Aparece aí, professora Catiane? Sim, slide dos livros. Então, gente, esse livro de capa preta foi o primeiro livro que eu publiquei, né, pela querida editora Vozes, de Petrópolis, né, que é a editora mais antiga do Brasil. Eles têm cerca de 3 a 104 anos já de atividade. É uma editora de origem católica, né, mas eles publicam livros de vários assuntos, e eu tive a honra e o privilégio, né, de poder ser publicado por eles. É importante dizer que todos esses livros aí eu não tive nenhum custo, tá? Não foi livro que eu paguei para publicar. A editora, ela analisa o material, ela vê se tem valor científico, um valor potencial mercadológico, e aí, caso ela entenda isso, né, no autor. Tá? Então, esse foi o primeiro livro. Depois, o Daí de Cima, que é o A Força do ESG, foi o primeiro que eu publiquei pela editora Alta Books. A editora Alta Books é provavelmente uma das 3 maiores no Brasil na área de negócios, né, junto com a editora Gente, talvez junto com a editora Atlas. Então, é uma das maiores, ela tem uma presença no país muito grande em termos de distribuição, e exatamente há um ano atrás, para vocês terem uma ideia, a editora ela deve publicar uns 40 livros por mês, né? Então, isso no ano aí, sei lá, vou chutar em uns 500 livros, né? E aí, há cerca de um ano atrás, eu tinha o contato da diretora de marketing, né? O livro já tinha sido publicado em 2024, e aí eu sugeri para ela, né, aquela que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? A temporada livre, né? Mandei um singelo e-mail perguntando se a gente não poderia inscrever o livro no Prêmio Jabuti. No entanto, como eu falei, com mais ou menos 500 livros, é muita coisa, literatura, negócios e vários assuntos, e é lógico que a editora ela não escreve todos os livros, né? Ela tem que escolher, porque tem uma taxa para pagar. Então, para minha surpresa, eles concordaram em escrever o livro. A concorrência é muito grande no Prêmio Jabuti, né? O principal prêmio brasileiro na área de livros. Alguns até brincam que ele é o Oscar dos livros no Brasil, né? E para vocês terem uma ideia, contando todas as áreas do conhecimento, né? Literatura, não ficção, foram mais de 5.000 obras inscritas, e no final das contas a gente teve nos finalistas mais ou menos 100 obras, né? De 20 e tantas categorias. Então, para minha alegria, né? O meu livro ele foi finalista, ou seja, ficou entre os 5 principais livros de negócios do Brasil,
E aí a cerimônia de entrega do prêmio, né, foi lá no Teatro Municipal. O meu livro não foi o vencedor, né, o vencedor foi o livro do fundador do Boticário, um livro também muito bom, mas só de estar lá na final já foi uma grande vitória, né. Também foi publicado ano passado pela mesma editora, né, o livro é SG Marketing. Esse livro também vai concorrer esse ano, tá, ao Prêmio Jabuti, então peço aí para vocês torcida, né, para quem sabe também chegar na lista. E depois, gente, eu fui fazendo pesquisas e fui vendo que o ESG, ele tinha relação com outros temas, eles a parte de estratégia competitiva, e além do marketing, é um tema que eu gosto muito, né? No PPGA a gente tem o professor Paulo ali, que é especialista nisso, mas eu também gosto muito da parte de estratégia. Montei o livro sobre a avaliação da editora, e ele foi aceito, e está com ampulheta aqui, e vai sair esse ano. Os 3 livros que estão com ampulheta, eles já estão prontos, só estão na fila para serem publicados pela editora. Como eu falei, o curso é todo dela, né? Depois eu vi que era muito importante associar o ESG, tinha muita coisa de ESG no agronegócio, então eu também me dispus, foram 7 ou 8 meses de montagem desse livro, assistia a Globo Rural, lia todo quanto possível, informação sobre o campo. A gente mora aqui na metade sul, né? Eu moro aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, principalmente o pessoal aí de fora, né? Aqui é uma importante região produtora de grãos do país, então grande parte aí do arroz, por exemplo, vem daqui da nossa região, né? Então acaba que foi imerso numa importante região do agronegócio. Então, me dispus a escrever também esse livro, ele foi aceito, vai sair daqui a alguns meses. E um outro tema que eu via que tinha muita ligação com o ESG é a parte da gestão pública, que é o tema aqui da nossa palestra, né? Muitas vezes se fala do ESG na iniciativa privada, a importância na iniciativa privada, mas e os dobramentos disso para o gestor público? Então, mais uma vez, eu fiz uma imersão no tema, né? Comecei a pesquisar bastante, via, às vezes assisto televisão, às vezes assisto algum programa, e aí tem alguma coisa relacionada a algum tema, eu tenho que se inscrever, aí na mesma hora eu vou e procuro a informação na internet, e aí eu vou no Word, vou colocando aquele link dos vários livros que eu vou escrevendo, porque eu sei que uma hora aquilo ali eu vou acabar utilizando, né? Então, isso que é feito, às vezes a pessoa assusta, vê tanto livro assim, meu Deus, como é que ele teve ideia para tanto livro? É porque eu vou tendo a ideia dos livros, vou abrir no arquivo Word e vou colocando os tópicos. Não é uma coisa para ser escrita. É importante dizer sobre isso. Esses 3 livros que estão com a eles vão sair ao longo desse ano. Eu acredito que o da gestão pública vai ser o primeiro, porque é o primeiro que está na fila, né? Acredito que aí, quem sabe, em abril, maio, né, ele sai. Bom, gente, acabei prolongando muito mais a minha apresentação do que eu queria, né? Mas vamos falar do ESG na gestão pública. Catiane, consegue me ouvir bem? Sim, só parece que falha um pouquinho, assim, eu não sei se é a nossa conexão... Eu tenho percebido alguma... parece que o microfone aí está aberto, sabe isso? Eu posso fechar o microfone. Porque talvez ele esteja captando... aqui está bem silencioso, tá? Eu estou no quarto aqui, está bem tranquilo. Ótimo.
Eu vou fechar aqui. Agora, talvez em algum momento eu pergunte se vocês estão ouvindo, porque eu estou só vendo a tela, né? Ah, sim, estamos ouvindo. Eu só vou fechar o microfone aqui, daí pode seguir. Catiane, uma coisa. Talvez o mais interessante para não atrapalhar a dinâmica seja, às vezes, eu mandar pelo WhatsApp, né? Tipo, estão ouvindo, está ok? Tá? Para não atrapalhar. Beleza. Tá bem. Obrigado. Bom, gente, eu acho que é isso, então. O som passou, né? Deixa eu ver aqui. Consegue me ouvir bem, né? Eu até mandei o Catiane a mensagem aí no WhatsApp. Eu acho que está ok e parou o barulho que estava. Bom, iniciando, então, propriamente dita a palestra, né? Eu queria que vocês... primeiro, o que é o ESG? Para quem não sabe, o ESG é uma sigla em inglês que tem a ver com esses 3 temas, né? O meio ambiente, o social e a governança. Vocês podem ver aqui, né, que as iniciais em inglês constituem aí a sigla ESG. Bom, o ESG ele surge há mais de 10 anos atrás, numa provocação do Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, para instituições financeiras. Mas o ESG ele fica em estado latente durante muito tempo e ele vai eclodir durante a pandemia, né? Começa-se a ter todos esses questionamentos de o surgimento do vírus, modificações no planeta, e aí a consequência disso para a nossa vida, né? A gente sabe que foi mais de um ano de uma situação bem complicada, perda de vidas, perda de empregos, uma dificuldade tremenda que a nossa geração sofreu. E aí eu queria, nos próximos slides, tem algumas imagens, e eu queria que vocês associassem essa imagem com essas 3 questões: ambiental, social e governança, tá? Veja só, Rio Grande do Sul, maio de 2024, considerada a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil inteiro, porque, diferentemente de algumas tragédias climáticas que foram pontuais, numa cidade, numa região, aqui não, aqui a gente basicamente teve efeitos no estado inteiro, e tudo ao mesmo tempo, né? Claro que algumas regiões sofreram muito diretamente os efeitos da enchente, e outras regiões de forma indireta, que a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, aqui na nossa metade sul, né, onde eu estou, São Gabriel, onde o pessoal está em Livramento, a gente teve consequências mais indiretas, né, não foram tão diretas como a gente está vendo aí nas imagens, né, que foram regiões tipo Pelotas, Rio Grande, né, que é no sul do estado, a região de Porto Alegre, região metropolitana, a região da Serra e outras regiões mais na metade norte do estado. Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente costuma falar muito da metade norte e a metade sul, né? E a gente está na metade sul, que é a região do Pampa, né? Então pensem aí uma tragédia climática, né? Um evento ambiental, né? Então o E do ESG, repercutindo em uma série de problemas sociais, né, pessoas que perderam tudo, e no governança, vamos refletir, né, o que poderia ter sido feito para minimizar esse problema, né, o antes e o depois, e o que foi necessário fazer depois desse trágico evento, né? Vejam em Porto Alegre, o pessoal, o barco passou a ser o meio de transporte. Então, a mesma coisa, ambiental repercutindo no social, e fica aquela pergunta do antes e depois. O que poderia ter sido feito antes para minimizar, né? E o que
pode ser feito depois, né? O que teve que ter sido feito depois. O preventivo e o reativo, né? Depois que aconteceu, agora quais as medidas? Impacto na iniciativa privada. Então, botei aqui a farmácia São João, né? O pessoal de fora aí do Rio Grande do Sul talvez não conheça, mas é provavelmente a maior rede de farmácias aqui na região sul, né? Muito forte. E eu coloquei essa imagem porque foi a que eu achei de iniciativa privada, né? Mas quantos negócios não tiveram perdas? Quantos empregos não foram perdidos? Né? Quantas mercadorias não tiveram que ter sido jogadas fora? E aí a gente também tem que pensar na cadeia, né? Quantos fornecedores tiveram que esperar para vender o produto para essas empresas, porque não tinha nem como chegar às mercadorias, né? Quantos clientes talvez deixaram de comprar os produtos porque a empresa não tinha como funcionar. E aí não pensem só na farmácia, pensem em vários tipos de atividade profissional, né? Quais as perdas que tiveram, não só do negócio, mas na rede, né? Na cadeia. E isso também, pensando agora na parte pública, né? Serviços públicos. Então, uma foto aqui de um hospital, quantas pessoas deixaram de fazer cirurgias de emergência ou consultas que estavam previamente agendadas, pessoas que vinham de outras cidades, por exemplo, para regiões Porto Alegre, Caxias e outras mais, né? E quais os custos que o governo teve para, quem sabe, ter que trocar maquinário, máquinas, equipamentos de hospitais, mas de policlínicas e outros serviços, escolas, né, que a gente viu que tiveram todo o mobiliário perdido, né? Hoje em dia os móveis feitos de MDF, se pegam água, acabou, tu tem que jogar fora, porque ele vai inchar e não vai servir mais. Então, muitos prejuízos na área de saúde, educação, segurança, né, que acabaram exigindo do poder público uma ação rápida, né? Só que o problema é que aqui no Rio Grande do Sul as coisas aconteceram em várias frentes, vários estados. Então foi e durante mais de um mês, né? Então foi uma complexidade absurda que acabou tendo que mobilizar apoio tanto dos governos municipais e estaduais quanto do governo federal. E aí vocês veem como eu vou utilizar essa apresentação em Gramado, né, no mês que vem, num evento. Eu acabei colocando também esse slide. Veja como era e como ficou a rua que desmoronou em Gramado, né? Então, totalmente destruída com o poder das águas. A gente vê aqui à esquerda, né, um possível desabamento também. E aí fica aquela questão, né? Era uma área de risco. O poder público poderia ter feito alguma intervenção preventiva antes, né, um muro, talvez. Então, pensando em governança, o que podia ter sido mapeado de risco antes e depois das consequências, o que fazer, né? Reconstruir o asfalto, a rua, a companhia de energia, né? Vocês veem aí postes caídos. Então, uma série de ações de natureza pública que precisaram ser feitas, né? Além disso, a Defesa Civil avaliar os imóveis ao redor, tem condições das pessoas ficarem, existe risco, né? Então, a Defesa Civil, com seus engenheiros lá, eles têm que fazer toda essa avaliação. E isso, gente, tem a ver com a ESG. Questão ambiental impactando o dia a dia da população e necessitando uma intervenção, no caso aqui, pública, né? E aí eu gosto sempre de pensar a governança no antes e depois, o preventivo e o reativo. Estradas,
né? Quantas estradas a gente não teve problema durante aquele fatídico mês de maio de 2024? Vocês veem aqui, né, uma conhecida rede catarinense, né, a Avan, totalmente submergida, né, com as águas, e isso teve um impacto indireto em várias regiões do estado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em São Gabriel, né, onde eu moro, que fica na metade sul, na região da Campanha, do Pampa, a gente teve problemas de inundação em casas, mas são problemas que, digamos que numa chuva convencional já acontece, que são pessoas que moram próximas do rio Facacaí, né? Então, numa situação de chuva elevada, essas pessoas, infelizmente, pela proximidade do rio, já têm que sair de casa. Com uma enchente dessa, aí mais ainda precisaram. Então, aqui a gente teve esses problemas pontuais que acontecem frequentemente, infelizmente, em épocas de chuva. Mas não tivemos o volume, né, do impacto que regiões da Serra Gaúcha, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande tiveram, como vocês estão vendo aí. No entanto, aqui, eu não sei aí em Livramento, né, mas aqui a gente teve durante aí uma semana e pouca, problema de abastecimento, porque as estradas estavam comprometidas e os fornecedores, por exemplo, de alimentos, né, de alguns tipos de alimentos, não conseguiam chegar até São Gabriel por causa das estradas. E aí, para vocês verem, né, essa informação aí é de junho de 2024, então a gente está falando aí mais ou menos depois de um mês, né, dos eventos, só para vocês terem uma ideia da magnitude do problema. 6,5 milhões de pessoas afetadas diretamente, né, isso mais ou menos 60% do Rio Grande do Sul, fora as indiretas, como nós, aqui da região da metade sul, né, estradas bloqueadas, bloqueios parciais, pontes, né, que foram totalmente destruídas, algumas em estado precário, que impediam o tráfego dos veículos, e eu insisto em falar sobre os impactos indiretos, porque às vezes a gente se concentra, e claro, né, com razão, nos impactos diretos, mas os impactos indiretos também acontecem e aconteceram fora do estado do Rio Grande do Sul. Veja só, essa aqui é uma notícia do Farol da Bahia, né, um portal, dizendo que supermercados limitam compra de arroz devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Então, 8 de maio, e aí o papel falando, né, arroz limitado a 5 unidades por pessoa. Por quê? Aqui a gente é uma importante região produtora de arroz, e devido a toda essa limitação aí das estradas, né, e também dos aeroportos, os alimentos não chegavam a outros estados. Então, veja que é uma coisa que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e que, de alguma forma, impactou, mesmo indiretamente, outros estados. Claro que isso foi durante um período curto, né, talvez algumas semanas, depois foi restabelecido, mas é importante para a gente ver como que as coisas estão conectadas. E aí, agora, trazendo algumas informações, vejam que todos os slides que têm notícias, né, eu coloco fonte embaixo, mania nossa, né, da academia. Essa notícia aí foi do Jornal do Comércio, foi replicada aí pelo LinkedIn, né, Dia Mundial do Meio Ambiente, o ano que mudou a forma de enxergar a natureza, né, as enchentes no Rio Grande do Sul e a face dolorosa do ESG. Pensando em social, dados até 10 de maio, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né, foi mais ou menos no finalzinho de abril, lá pelo dia 29, 30 de abril, por aí, e esses dados, pessoal, são de até 10 de maio, né, a gente teve todo o mês de maio de enchente, mas então a gente poderia dizer que foi mais ou menos aí 10 a 15 dias
e vejo o levantamento primário, né, inicial, da enchente, em um pouco mais aí em 2 semanas, né, 116 mortos, 756 feridos, 143 desaparecidos, quase 2 milhões de afetados diretamente, né, 437 cidades afetadas, então quase todo o estado, 47 rodovias bloqueadas, lembrando aí nesse impacto indireto, né? É muita coisa, tá aí a fonte do poder 360. Chegamos aqui para a governança, né? Um ano depois das enchentes no Rio Grande do Sul, quanto custou isso para o Estado? De assistência humanitária, reconstrução da infraestrutura, unidades habitacionais reconstruídas, famílias necessitando de auxílio financeiro, empresas, né, empresários também precisando, e aí os tristes números da tragédia, né, 184 óbitos, 806 pessoas feridas, e aí, né, 2 milhões e 400 mil pessoas afetadas. Né? Fonte aqui, o gov.br. Ainda assim, né, dia 10 de maio, quer dizer, ainda estava no início das enchentes, né, o valor econômico tradicional periódico e jornal, né, de economia do país, enchente no Rio Grande do Sul coloca em xeque alta de 2% do PIB brasileiro, né, impacto de 0,2 a 0,3 percentual das inundações na economia, principalmente pelo agronegócio. Veja que essa análise ainda foi preliminar, né, porque eram os primeiros dias. Mal sabíamos, né, que isso iria continuar todo mês de maio e depois o início do mês de junho, e com reflexo que a gente aqui no estado sente até hoje. Porque por mais que tenha essas reconstruções, esses auxílios, é difícil tu chegar no patamar de antes da tragédia, né? Porque muita coisa aconteceu aqui. E aí eu trouxe uma notícia aqui do National Geographic, porque muita gente às vezes fala assim, a mudança climática não é responsável por isso, né? De que maneira a mudança climática se conecta com as inundações mais recorrentes, né? Clima mais quente pode agravar as inundações. E aí eu quero comentar uma fala que eu vi uma vez de um cientista, que eu sempre repito nas aulas dos meus alunos, né, aqui em São Gabriel, que eles falam o seguinte: secas, enchentes, furacões, tornados, são eventos que sempre aconteceram na história da humanidade. Sempre aconteceram. Né? Tem gente que fala assim, na época do meu avô tinha seca, na época do meu avô tinha inundações. Tá, mas o problema é que as mudanças climáticas, elas potencializam essa questão. Né? As secas, elas se tornam mais fortes, as enchentes mais intensas, os furacões mais intensos, né? Então, é esse que é o problema das mudanças climáticas. Ela não está trazendo algo de novo, ela está potencializando esses efeitos adversos. E aí, vocês devem lembrar, dia 7 de novembro de 2025, o Paraná foi atingido por 3 tornados, está aqui o Diário do Nordeste, né, da Rede Verdes Mares. Mais uma vez, CNN, mudança climática pode aumentar a frequência e intensidade de tornados. Né? Então, qual a importância que nós comecemos a fazer essas previsões antecipadas, né, o poder público, a defesa civil, por exemplo. Minas Gerais, né, Juiz de Fora, agora 2 semanas atrás, desabamentos. Então, Juiz de Fora, a minha família é daquela região ali, né, de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade caracterizada por muitos morros, né, muitas montanhas, e tem um problema muito sério que são as construções nessas áreas de risco. Então, isso foi falado muito na televisão nos dias
das inundações lá. E aí fica a pergunta, né, pensando em governança, por que o poder público não interviu nessas construções irregulares em locais de grande risco, né? Então, essa é a primeira pergunta da governança. Agora, depois que aconteceu a tragédia, o que fazer para retirar essas pessoas dessas áreas de risco? Vai haver algum aprendizado? E aí o problema é que nós, brasileiros, muitas vezes a gente não aprende com as situações, porque depois vão acontecendo outras notícias, né? E aquela notícia ali vai saindo do radar dos meios de comunicação, e isso acaba diminuindo a pressão sobre os políticos, e eles voltam a fazer vistas grossas, né? E isso vale para qualquer corrente ideológica. O Globo, né, Juiz de Fora, a terceira cidade com mais áreas de riscos em costas do país. Um evento climático, se for repetido, né, uma chuva volumosa, como foi, que é uma questão do ESG, provavelmente vai voltar a ter um impacto sobre esse S, que são as pessoas que estão ali, mas os negócios também, porque são regiões que vão ter negócios, né, empresas, indústrias, e isso deveria exigir do poder público um olhar antes de uma possível tragédia. Está aí no jornal O Globo. Bom, a gente está na universidade, né, a gente gosta também de colocar alguma citação aí de outras universidades. Universidade Federal de Juiz de Fora, né, Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental, ratificando que foi a maior chuva da história de Juiz de Fora. Outra cidade próxima ali, que é a cidade de Ubá, o rio atingiu quase 8 metros e deixou mortos após temporal em Minas, tá aí da CNN. E, pessoal, eu estava em Ubá, né, há 2 semanas atrás, no dia daquelas chuvas, e vocês devem ter visto, né, o centro aí da cidade totalmente inundado, né, o rio transbordou. Ubá, diferentemente de Juiz de Fora, não tem muitas construções em áreas de risco, então o problema de Ubá, diferentemente de Juiz de Fora, foi o problema na área central, né, o rio Ubá, ele transbordou. Eu fui criado nessa cidade, tá? Entre os 10 e 20 anos, minha adolescência foi toda aí, então conheço toda essa parte central. A minha mãe mora a 3, 4 quadras desse cenário que vocês estão vendo aí, mas felizmente a área que ela mora não teve inundação, não teve nenhum problema, porque apesar de ser um pouco mais, apesar de ser um pequeno morro, mas são áreas mais seguras, né, com construções melhores e sem aquele tipo de construção que a gente viu de Juiz de Fora. Aqui, pessoal, vocês veem à esquerda o calçadão da cidade, em que tem vários comércios que perderam tudo. Vocês veem no central, né, da imagem, no meio está o rio, e de um lado é um sentido da avenida e do outro é o outro sentido. Aqui no sentido esquerdo está tomado pelas águas, o sentido direito até que não. Mas se vocês veem alguns vídeos que circulam na internet, chegou um momento que o rio ocupou tudo. Tu olhava assim, tu não sabia aonde terminava o rio e começava a avenida. À direita, no canto superior, vocês veem a rodoviária com a prefeitura na parte de cima. Até hoje os serviços alguns serviços estão disponíveis. Então é uma situação muito complicada. Eu passei dias antes, né, na avenida aí principal, caminhando, então é um cenário muito assustador. Naquela madrugada, eu vi as chuvas fortes, a minha mãe estava lá também, né, eu estava na casa da minha mãe, mas eu não tive noção do impacto que foi.
Quando eu acordei de manhã, olhei algumas notícias rápidas, né, e vi que tinha tido muita chuva, fui caminhar no centro da cidade, próxima dessa área aqui que vocês estão vendo, e essa imagem, essa foto eu tirei. Eu ia até a rodoviária, porque a gente ia ter uma viagem naquela noite, né, e aí chegou num ponto que eu pensei assim, não tem mais como caminhar. Eu estou usando tênis, eu precisava de uma bota para poder passar aí em todo esse lamaçal. Caminhei um pouco no centro da cidade, os comércios todos cheios de lama, os funcionários lavando, e aí foram móveis que perderam, coisas que foram botadas para fora, uma situação horrível mesmo, em termos de destruição do comércio de toda a região. O Ubá é um dos 3, 4 principais polos moveleiros de Minas, né? Muitas indústrias de imóveis também perderam, e uma preocupação muito grande é o empobrecimento da economia da cidade, né? Então, pensem na intervenção do poder público, né, de reconstruir todo um comércio, uma indústria, que é super importante para eles também, porque gera muitos recursos, né? Muito imposto que é pago, né? Ubá é uma das principais cidades de Minas Gerais. Minas Gerais tem 800 e tantos municípios. Ubá certamente está ali entre os 100 maiores, né? Então, imagina o impacto também para o governo estadual e federal, né? Com ICMS, IPI, né? Que são deixados de contabilizar. Uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu fiz esse print, é que a gente fala muito aí nessa parte do ESG na gestão pública, são os sistemas de alerta. Então, veja que eu dei esse print às 22h48, mas eu recebi no celular apenas às 7h41 da manhã o aviso da Defesa Civil alertando para o problema na região. E aí eu fiquei pensando, né, poxa, mas eles tinham que ter disparado um alarme, talvez na noite anterior, avisando as pessoas, olha, áreas de risco, saiam, mas foi enviado apenas no outro dia de manhã. Já tinham pessoas que tinham morrido, né, já tinha acontecido toda a calamidade que a gente sabe. Então, o sistema de alarme é uma coisa que nós brasileiros não temos muita cultura, mas que é muito eficiente em outros países, né? O que é um sistema de alarme? Até isso tudo está no livro aí, ESG na gestão pública. Um sistema de alerta sistema de alerta de climático e de desastres naturais é um conjunto de mecanismos que tem como objetivo coletar, prever, analisar e comunicar dados em tempo real sobre vários aspectos, né? Rios, solo, incêndios, atividades vulcânicas, inundações, secas, deslizamentos de terra, queimadas, terremotos, entre outros. Então, é uma forma de, consegue-se prever com antecedência, vamos avisar a população antes, né? E eu acho que não avisar depois. Veja que notícia agora, desses dias aí atrás, né? Na terça-feira até passou uma reportagem no Jornal do Almoço, da RBS, aqui o GZH, né? Muitas estações meteorológicas que estão sendo feitas pela iniciativa privada, por agricultores, né, aqui do Rio Grande do Sul, porque eles precisam ter esse alerta antecipado de situações que podem acontecer no clima. E isso é conectado com a defesa civil do município, como vocês estão vendo. Então, é uma ferramenta que a defesa civil, ela também utiliza, apesar de muitos estarem em áreas privadas, ela também coleta essas informações para que ela tome as decisões dela. Tá? Isso tudo é ESG, gente. Aí, no primeiro livro, ESG, o presente e o futuro das empresas, eu fiquei várias semanas pensando na interação entre o ESG, e uma coisa eu percebi, eu falo sempre com os alunos, como que o ambiental e o social estão conectados, né?
o ambiental e o social estão totalmente conectados. A gente vê aqui, olha, ambiental e social, né? A gente mora nas cidades, né? Ou no campo também, quais os impactos? E aí eu lembrei dessa figura, né, do taoísmo, né? Quando é a mesma coisa, mas elas são separadas, né? Elas estão juntas, mas separadas. E aí eu montei esse modelo bem simplesinho, mostrando como que o E e o S, né, o ambiental e o social, estão conectados sobre uma base de governança. Então, nos problemas aí que a gente viu atrás, né, eventos ambientais que repercutiram em problemas sociais, população, empresários, poder público, e que necessitam que a ação da governança, projetos, programas, né, intervenções, tudo é necessário e tudo é governança. Então, pense aí, por exemplo, a coleta de lixo na nossa cidade. É uma questão ambiental, porque é o lixo que vai se acumulando na cidade, que necessita, deixa eu ver aqui, alguém fez uma... Ah, tá, ótimo. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Cadê? Opa, fugiu aqui. Apresentação. Tá, voltou. Sim, só um recadinho de que ele teria que se ausentar. Tá, ok. Bom, então, gente, estou encaminhando aqui mais para o final, né? Então, veja só como ambiental e social estão unidos. Se a gente não tivesse a coleta seletiva, o lixo iria acumular na cidade, e isso causaria, né, transtornos, tanto em termos de saúde para a população, quanto visualmente o lixo. Então, é necessário uma governança. Geralmente, as prefeituras contratam uma empresa que vai fazer esse sistema de coleta de lixo, né? Então, a importância dos catadores, né, responsáveis por 90% do lixo reciclado, e que tem o seu ganha-pão pela venda dos materiais reciclados. Então, ambiental e social estão unidos e eles necessitam de uma governança. Veja um exemplo interessante também, cisternas, né? Durante muitos anos, a gente ouviu que se construía cisterna no semiárido, no Nordeste, né? Na qual tu tem ali uma cisterna, que lembra uma caixa d'água, tu vai ter as calhas, e a pouca chuva que cai durante o ano, né, é recolhida nessa caixa, e ali, nessa calha, e ela vai entrar nessa cisterna, ali tem um tratamento, né, para que aquela água ali possa ser usado pelos moradores, que moram a distâncias enormes da rede oficial de abastecimento de água de uma cidade. Então, a cisterna é uma questão bem interessante. Mas veja como que as mudanças climáticas, elas vão mudando, ela vai mudando a sistemática, né? Quem diria que a região sul, onde a gente mora, também precisa agora de cisternas, por causa das secas, né? Cisternas, distribuição de águas em caminhões, recuperação de nascentes, são algumas alternativas para a estiagem que a gente tem frequentemente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu acabo tendo que falar disso, tanto no livro de ESG na gestão pública, quanto no livro de ESG no agronegócio, porque acaba que impacta as minhas duas discussões, né? Vocês estão vendo aí, Globo Rural, a fonte. Aí, lá em Santa Catarina, o Globo.com também, né? Cisterna como política pública. Então, o que o governo de Santa Catarina faz, né? Tem aí um programa com os bancos, o produtor rural, ele tem financiado a construção dessas cisternas, ele tem um tempo para pagar, se ele pagar em dia, ele tem 50% de desconto, e todo o projeto técnico é feito pela empresa, pela instituição, né, pela fundação aí, de Santa Catarina, que é a EPAGRE, né, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, que é um órgão de extensão rural do estado de Santa Catarina. Então, tem o financiamento da cisterna pelos bancos para o produtor rural, e tu tem a assistência gratuita da IPAGRE, né, porque eles entenderam que precisa ter essa política pública
devido às constantes estiagens que a gente está tendo agora na região sul, né, de vários anos para cá. E aí, para a gente finalizar a palestra, né, então, diante de tudo que vimos, precisamos ser resilientes, correto? Né? O que é resiliência? Né? Elasticidade que faz com que certos corpos deformados voltem à forma original. Então, essa é uma palavrinha que vem lá da física, né? Que a gente utiliza muito, né? Resiliente, né? O que é resiliência, né? A gente tem aqui o antes, aí tem um evento difícil, e depois tu volta à forma original. E isso, gente, a gente pode pensar várias situações, né? Uma enchente, um furacão, eventos naturais, né? Tu tem o antes, o evento difícil, que eu estou chamando, e o depois. Mas a gente pode pensar em situações do nosso dia a dia, né? Ah, tu tem um relacionamento, aí tu tem um impacto no relacionamento, e aí, depois de um tempo, tu volta como era antes. Essa é a ideia da resiliência. Então, precisamos ser resilientes? A resposta é um sonoro não. Não podemos ser resilientes. Nós temos que ser antifrágeis. Antifragilidade, antifrágil, é um termo cunhado, né, pelo Nassim Taleb, no livro Antifrágil, publicado pela editora Objetiva, um best-seller, né, em que ele diz que a antifragilidade é diferente da resiliência. É uma característica pelas quais as adversidades não são superadas pela reação, mas pela aceitação. E ele deixa claro que aceitar não significa ser resignado, mas entender o contexto e aprender com isso. Seria mais ou menos o que acontece no boxe, né? Que o pugilista assimila o golpe, toma ele como referência, e aí ele tira proveito para as próximas ações. Então, quando a gente olha essa imagem, a gente não pode ser resiliente, a gente tem que ser antifrágil. Ou seja, vivíamos de uma forma, pensem em todas as situações, ou relacionamento, ou tragédias climáticas, como a gente viu, temos um evento difícil, e o depois não pode ser igual era antes. A gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender com a pancada e começar a pensar como eu vou lidar com isso no futuro se eu sofrer novamente esse evento difícil. Então, a antifragilidade, ela propõe isso, aprender com o caos, com a crise, né? Então, a antifragilidade é a competência do futuro, né? O resiliente resiste ao choque e volta ao seu estado original. O antifrágil fica ainda mais forte, porque ele aprende com a crise. Será que nós, brasileiros, estamos aprendendo com as crises que acontecem, né? Então, uma rapidinha diferença entre os dois, né? Resiliente volta ao estado original, antifrágil está sempre em evolução. Não se abala com o caos, abraça o caos. Prefere o conforto, gosta de desafios. Lida com a mudança, cresce com a mudança. O frágil é danificado pela desordem. O robusto, ele é resiliência, né? Resiliente à desordem. E o antifrágil, ele se beneficia da desordem, porque ele aprende e ele passa a ser mais maduro caso aquela situação ocorra. Isso vale, então, eu comento sobre isso, né, no livro. Precisamos ser antifrágeis para lidar com as crises, principalmente na gestão pública, pois aí os desafios são maiores. Por que os desafios são maiores na gestão pública? Pessoal, eu vou passar mais 3 slides e a gente vai encerrar. Por que eles são? Aí eu vou trazer um caso da iniciativa privada para a gente comparar. Exame, no South Summit, ano passado, foram levados algumas histórias de gaúchos, negócios gaúchos enfrentados pela enchente. Um deles foi numa empresa de Lajeado, uma das cidades bastante afetadas pelas enchentes, né, a água subindo aí bastante, né, e a empresa chamada Lajeadense Vidros, né, teve todo o estoque de equipamentos destruídos. O dono da empresa, né, falou no South Summit que ao invés de sucumbir ao desespero,
ele tomou decisões estratégicas rápidas. A prioridade foi pagar as contas e garantir que a produção voltasse rápida. Uma das coisas bem interessantes que eu achei foi que eles mudaram a fábrica de local, ou seja, eles aprenderam com o evento, né? Saímos de uma cota 25 e vamos para uma de 70, bem acima das linhas de inundações. Isso vai nos dar mais segurança e permitir dobrar a produção. Veja como que o empresário, pensando em iniciativa privada, né, como que ele agiu rapidamente com a crise. Ele aprendeu, ele saiu do local de risco e foi para um local de menor risco. Tá? Aí, claro, ele coloca mentalidade positiva, ter que seguir à frente, né? O local antigo vai ser usado pela comunidade. E aí, esse exemplo fica a nossa reflexão. Como tomar decisões mais rápidas e eficientes na gestão pública diante de uma crise? Porque tudo isso que a gente viu, enchentes, inundações, tornados, né, todos esses problemas, esses eventos climáticos são crises. Crises que o poder público vai ter que intervir, que deveria ser proativo, mas que muitas vezes vai ter que ser reativo. E aí provavelmente vai custar mais caro. Pessoal, estou encerrando aqui a palestra. Temas que eu também poderia abordar aqui nessa palestra, mas eu não daria tempo, mas é só para dar um gosto de quero mais. Eu poderia falar de mobilidade urbana, poluição do ar, poluição sonora, eletrificação de transporte, Acordo de Paris, acessibilidade, combate à assédio moral, combate à violência à mulher, programas de saúde, consórcios intermunicipais, combate à corrupção, tem uma série de assuntos que estão relacionados ao ESG na gestão pública e que, claro, eu não teria tempo aqui de falar, eu tive que escolher alguns temas, né, para comentar, mas só dizer que todos esses assuntos são muito amplos, que daria discussões bem interessantes e pessoal, o ESG veio para ficar, porque ele não é uma certificação, ele é uma forma de tu começar a pensar em sistemas, tanto para a iniciativa privada como para o poder público. Então, encerrando, eu gosto muito dessa frase que eu tive uma inspiração divina, talvez, né? Que eu tive como epígrafe do livro, o futuro nos dirá como foram as nossas escolhas do presente. Então, aqui tem o meu contato do Instagram, né? Quando os livros forem saindo, quem tiver interesse em acompanhar, é muito fácil, ricardo.escritor, e o meu e-mail aqui da universidade, ricardoalves@unipampa.edu.br. Professora Catiane, gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite, agradecer a honrosa oportunidade que eu tive, dizer que é uma grata satisfação, né, poder falar sobre esse tema. Eu sou pesquisador, mas eu sou muito entusiasta com o tema, eu gosto de procurar, né, informações, e é um tema que precisa ser muito discutido na área pública. Tá? E dizer, não sei se ficou claro, quando a gente monta uma palestra com um tema tão amplo, a gente tem que escolher o que falar, tá? Muita coisa ficou de fora, poderia ser abordado, mas espero que tenha dado pelo menos um panorama inicial e fico aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Amém, muito obrigada, professor Ricardo. É uma conversa que faz a gente refletir, como disseste agora no final, né, sobre tantos e variados aspectos, né? Eu mesma, assim, não tinha tanto conhecimento, não tenho tanto sobre SG, e a cada vez que eu vou ouvir uma fala, vou ler algum texto, né, esporadicamente, assim, já que não é minha área de atuação, mas eu acabo vendo o quanto o ESG é muito mais do que a gente imagina, né? E o quanto ele acaba impactando, sim, em questões governamentais, que é, né, a nossa pauta maior aqui de hoje em função do curso. Então, assim, que bacana, eu acho. Eu vou abrir agora para as questões, comentários, perguntas, né? Já que esse tema aí instiga a gente, é um tema que assim, é um tema de pesquisa, é um tema de estudo, é um tema que interessa as empresas, os órgãos públicos, é um tema de cultura, preocupação,
preocupação, né? Eu acho que assim, eu fico pensando, nos traz assim fatos, né, que não são fatos que são esquecidos e que, ok, passou a enchente e acabou, né? Tem muita coisa a ser pensada em cima disso. Depois eu comento alguma coisa. Por isso, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu tenho uma pergunta. O Elcio. Meu nome é Elcio. Lá no fundo. Sobre a engenharia reversa que o senhor falou ali, é um tema bem atual, digamos assim, né? O que tem mais, digamos, aprofundado nesse contexto dentro da administração, assim? Tu diz da logística reversa. Isso, logística reversa. A gente tem ainda problemas muito grandes, né? Porque no Brasil a gente tem os chamados lixões, né? Que são terrenos geralmente afastados das cidades, na qual o lixo é depositado ali. O lixo que a gente chama lixo, mas são os resíduos sólidos, né? Urbanos. Ele é depositado nessas regiões sem nenhum tipo de tratamento. E aí a gente tem dois problemas que eu vejo. Um é que é riqueza que é jogada fora, né? Então, papel, papelão, plástico, metais, materiais que poderiam ser reaproveitados na comunidade, né? Ou até no próprio processo produtivo. Algumas empresas já têm programas de logística reversa, na qual elas reaproveitam materiais. E então, quer dizer, a gente perde essa riqueza que é jogada fora e depois é misturada com lixo orgânico, né, com resíduo orgânico, e aí tu perde toda a característica técnica daquele material, o papel, o plástico, o papelão, né? E uma outra questão é a poluição. Como esse material está em local distante e está sofrendo as intempéries, né, chuva, sol, vento, aquilo ali vai contaminando. E aí, por exemplo, ele pode contaminar o lençol freático, né? Que pode ser captação de água para a própria cidade, e isso vai tornar mais caro o tratamento de água pela companhia de abastecimento da cidade. Então, é uma coisa que pode reverter contra a população, né? Esses lixões. Tem legislação, né, dizendo que os municípios têm que desenvolver o chamado aterro sanitário, na qual tem todo um controle, né, dos resíduos que são gerados para evitar a contaminação no lençol freático. Só que é uma questão, eu falo com os alunos na disciplina de logística reversa, tudo que tu acrescenta recursos vai se tornar mais caro. Uma coisa é tu botar o lixo num terreno e ir embora e deixar ele lá, a Deus dará. Outra coisa é tu ter que impermeabilizar o solo, tu ter que ter pessoas indo lá, né? Tudo isso custa. Então, é um desafio grande que a gente tem. Existe um outro problema também, que é nas grandes cidades. Imagina uma cidade de São Paulo, enorme. Tu tem um lixão. Só que a cidade ela vai crescendo, ela vai fazendo assim, né? Porque é enorme, né? E aí vai chegando um momento que a urbanização vai chegando próximo daquele lixão. E eles têm um tempo de vida útil. Aí tu tem que desativar aquilo, mas ele, naquela população, ele está gerando os impactos, porque, vejam, ali tinha lixo, né? E aí tu tem que botar uma outra célula de lixão mais distante. E aí a gente sabe na administração que quanto mais distante, o frete é mais caro, né? Então, aí está mais distante, coletando sendo a cidade, e agora tu vai botar o lixo mais longe. Então, são problemas que a gente tem pelo fato da gente não equacionar o lixo de forma inteligente. Tem exemplos no mundo muito interessantes, convido quem quiser, né, procura na internet, como que é o sistema de coleta de lixo em Barcelona. Barcelona fica na Espanha, né, uma das cidades mais avançadas que existem. Barcelona foi sede da Olimpíada de 1992, e a cidade se preparou 10 anos antes com uma mudança radical.
uma coisa era a cidade antes da Olimpíada, a outra foi depois. Eles aproveitaram a Olimpíada para modernizar a cidade. Então, agradeço a pergunta, mas pense nas cidades. A gente tem, morando nas nossas casas, nós temos o sistema de abastecimento de água, que a água vem da companhia de energia e abastecimento de água, passa pelos dutos, os canos e chega até nós. Nós temos o sistema de abastecimento de energia elétrica. Então, ele passa pelos postes, os fios e chega até a nossa casa. Então, é sempre do fornecedor até nós, clientes. Barcelona fez uma coisa que vocês vão ver depois, procurando na internet, parece uma coisa surreal, que eu nunca imaginaria. Eles criaram dutos para levar o lixo do usuário, do cidadão, até os pontos de coleta. Então, eles tiraram os caminhões de lixo, depois de alguns anos, e aqueles containers de lixo, que a gente vê. Hoje não, hoje tu tem um local que vai botar o lixo, há todo um sistema de sucção de canos, né, de tubulação, que leva até uma primeira estação, que fica na periferia da cidade, que depois leva a uma outra, tudo coleta seletiva, e aí vem a questão da cultura, da educação, das pessoas vão botar o papel no papel, o metal no metal, o plástico no plástico, né? Então, é uma coisa, eu tive a oportunidade já de algumas vezes em Barcelona, e é uma cidade muito limpa, e claro que isso é investimento, é muito caro fazer isso, mas depois que tu faz, igual a rede de água, de energia, o sistema está feito, tu vai fazer a manutenção, né? É igual um metrô, né? Tu vai construir, Barcelona é mais ou menos aquilo. Tem imagens mostrando lá aqueles buracos que fez na cidade. Imagina o transtorno durante os primeiros anos, igual se tu estivesse construindo o metrô, tu está construindo a tubulação para que a população faça isso, jogar o lixo na tubulação. E hoje esse sistema é integrado com os condomínios, com os prédios. Então, tu já tem esse sistema interligado. É uma coisa muito inteligente, gasta muito, imagina o poder público gastando isso, né? Mas eu quis trazer esse exemplo, porque às vezes a gente fica muito... a gente pensa na nossa realidade e imagina assim, não, isso não pode acontecer nesse lugar. E aí eu morei quase um ano ali em Saragoça, né, próximo de Barcelona, e eu via coisas em termos de sustentabilidade, mobilidade urbana, que eu pensava assim, meu Deus, eu acho que isso nunca vai chegar no Brasil. Não é complexo de vira-lata, mas é a questão cultural, né? É diferente a forma de pensar. E claro, né, a questão dos cursos também, a gente sabe que muitas vezes cursos aqui no Brasil não são destinados, talvez, da forma correta. Recentemente mostrou aquela pesquisadora da FRJ, né, que a gente aplaudiu muito o esforço que ela fez para fazer pesquisa no Brasil, e aí mostrando que o tamanho do CNPq me parece que é 3 ou 4 vezes menor do que aquele orçamento dos parlamentares, né? Aí, assim, pesquisa fantástica para o país, ela é relegada a segundo plano em detrimento aos interesses dos parlamentares. Desculpa, eu acabei prolongando, botando outro assunto, mas porque para mim as coisas são tudo conectadas, né? Tá bem, obrigada. Mais alguma pergunta, algum comentário? Diga, eu queria fazer, professor, obrigada pela palestra, foi maravilhoso. Como é que é o nome? Vitória. Vitória. Obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Eu só queria falar assim, alguma coisa a respeito do lixo. Essa parte do lixo, isso vai muito também da pessoa no dia a dia. A gente sabe que o nosso lixo que sai da cozinha, a casca da batata, a casca da abóbora, se ela é bem separada, ela vai lá para o adubo na terra. E nisso daí, seria uma coisa muito fácil, que se cada ser humano separar
separasse o lixinho. O cartão no cartão, no espaço do cartão, a caixa de leite lá no espaço da caixa de leite, o lixo da cozinha lá. Isso daí ia ser fácil para o catador, porque às vezes eu fico observando na minha janela o catador, e eles são os filtros da terra, imagina. Eles tiram todo aquele excesso de lixo, aquele excesso de consumo que a gente compra e reutilizam para eles. E aquele lixinho que é da casca, das frutas, da batata, eles deixam ali. Aquilo ali na terra, ele não ia fazer grande impacto, não ia ter um grande impacto, um prejuízo mesmo na terra, é o metal, Então, a parte bastante do ser humano, da sensibilização, e é isso que eu queria falar, da importância da divulgação do ESG para todo o ser humano, para que ele consiga se sensibilizar e consiga fazer em casa, uma medida bem simples, separar o lixinho. Com isso daí já facilita para o catador, que eles realmente têm um filtro, eles fazem um filtro de todo o lixo que a gente joga. E seria assim, se colocasse todo o sistema aqui no Brasil e não sensibilizasse com o ESG as pessoas, elas iam largar o lixo no lugar errado. Então, no hotel que a gente está, tem um adesivo ali, 70%, 75% dos nossos hóspedes reutilizam as toalhas. É um incentivo para a economia de água. Exatamente. Eu digo assim, a necessidade da gente divulgar para sensibilizar o ser humano. Exatamente, Vitória. A gente sempre tem que estar aprendendo, né? Eu, quando vim aqui para São Gabriel, há alguns anos atrás, né? Eu vim morar sozinho aqui e eu não tinha hábito de separar o lixo. Só que à medida que eu fui preparando as minhas aulas, aí eu fui vendo essa importância, né? Principalmente a parte da logística reversa. E se todos nós pudermos pelo menos separar o orgânico do lixo seco, já temos um grande avanço, né? Que o problema é que tu mistura o orgânico com os materiais ditos secos, e aí eles vão perder toda a viabilidade técnica de serem futuramente reciclados. Então, eu aprendi isso. Na cozinha tem tem até 3, né? Papeleiras, né? Cestos de lixo, para eu colocar uma, boto o orgânico, e as outras 2 eu coloco o lixo seco. Muitas pessoas falam assim, mas vai pegar lá no container, depois o caminhão de lixo vai misturar tudo. Mas, assim, eu também fico pensando, olha, esse material está isolado na sacolinha plástica, ali o seco e o orgânico. Eu procuro colocar o lixo, geralmente depois que passa, a não ser que seja com chuva, eu coloco, mas eu procuro colocar depois para dar o tempo de às vezes, o catador ir lá e buscar o lixo, né? Isso acontece muito. Às vezes, na hora que eu estou botando o lixo, o catador vai, tem gente ali já de olho nesse material. Mas essa questão da educação ambiental é primordial, concordo totalmente contigo. Isso precisa vir um exemplo do poder público, né, das instituições, mas cabe a nós também, na iniciativa privada, a população, que a gente comece a se inteirar da importância da educação ambiental. Eu procuro falar muito sobre isso, porque é uma mudança de cultura, é algo que demora, talvez várias gerações têm que se passar para que as pessoas aqui no Brasil passem a ter essa consciência, e eu acho que nisso os outros países, principalmente na Europa, eles estão mais avançados. Eles não são melhores do que nós, não, tá? A gente faz muita coisa melhor do que eles, eu tenho certeza disso. Mas nesse aspecto, eles estão mais avançados. E a gente precisa, é uma luta que tem que ser batida, é uma tecla que tem que ser batida toda hora. Na educação infantil é super importante, mas eu sempre falo que também não adianta a criança aprender, aí chega em casa, o pai e a mãe fazem o contrário, ele dá o contra-exemplo. Então, a gente precisa também educar o adulto que foi educado de forma errada, né? É um desafio muito grande, mas
ter certeza que isso também a gente fala muito no ESG. Tem que falar de educação ambiental. Sim, não, são ações são ações individuais, coletivas, de grupo, organizacionais, institucionais, políticas públicas, né? É um grande ecossistema, né? Se todos trabalharem juntos com o mesmo objetivo, né? A gente consegue, até a palavra que tu usou bastante, Ricardo, prevenção, né? Isso. Prevenção, a questão que tu nos mostraste, vários desastres ambientais, né? Os impactos sociais e governamentais, e questionando, né? Será que isso aqui não teria que ter sido pensado antes? Será que não teria que se prever o que ia acontecer nessa região aqui, né? Propensa ao desabamento, caso chova muito, por exemplo? Então, vejam, para nós, né, gestão pública, administração pública, o que é importante pensar, eu vejo assim, né, a prevenção está onde? Nas funções do gestor, do administrador, no planejamento, né? Então, tá aí a extrema relação, né, com nós aqui, um grupo de gestores, o planejamento de tudo isso, né? Não temos como fugir dos desastres, acho que todos estão aí, né, Ricardo? A situação está dada, infelizmente, né? Pode complementar. Com certeza. Não, é que tem uma coisa que você fala no livro, e acho que eu tentei fazer a ponte aí da iniciativa privada, né? Porque eu gosto de fazer essas conexões, né? Tu vê que o exemplo que eu falei da Lajeadenses Vidro, o empresário, ele detectou o problema, ele aprendeu com a situação, com a crise, e ele investiu na nova fábrica. Então, como que a iniciativa privada pensa, né? Ele pensou assim, vou minimizar o risco, se amanhã ou depois tiver uma nova enchente, só que eu estou pensando não só em mim, eu estou pensando na próxima geração, no meu filho, eu estou pensando no neto, estou pensando no bisneto, que vai ter uma sequência naquele empreendimento. Quando a gente pensa o horizonte de planejamento brasileiro na política pública, infelizmente, muitas vezes o planejamento de longo prazo são 4 anos. Né? O cara quer fazer aquilo durante o mandato dele, e ele não pensa assim, olha, é um plano de 20 anos, né? Porque ele está com medo de que depois a oposição entre, mas ele não pode pensar assim, ele tem que pensar igual o empresário pensou, olha, eu estou pensando no longo prazo, não importa que depois entre a oposição. Eu não sei se eu estou sendo muito inocente pensar isso, mas é a administração pública. Ela tem que aproveitar as coisas boas que a administração da iniciativa privada tem. E uma dessas é o planejamento de médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que os nossos gestores têm que começar, gestores públicos, têm que começar a pensar diferente. Olha, qual cidade queremos para daqui a 20, 30 anos? Então, o gestor público em Juiz de Fora, olha, a gente tem que fazer um mapeamento dessas áreas de risco, temos que criar bairros, né, talvez planejados, e deslocar essas pessoas, e não pode ter pessoas ali. Então, é um desafio muito grande, e aí volta ao que a Vitória falou, né, é uma questão cultural, uma questão de educação ambiental, e uma questão de inteligência, porque tudo isso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas, e que vai acontecer em outros lugares, é perda de dinheiro também. Negócios que estão sendo perdidos, recursos, né? O Rio Grande do Sul empobreceu, Minas Gerais vai empobrecer, e o país vai empobrecer. Eu mostrei o indicador ali do valor econômico, né? Diminuição no PIB. O Rio Grande do Sul, o agronegócio, né, quanto ele sofre, ora com seca, ora com chuvas. Né? O que o poder público pode fazer para minimizar e continuar tendo as safras recorde, né, que é bom para todo mundo? Então, está tudo interligado. O público, o privado, né, eles têm que trabalhar junto. E, em paralelo e complementarmente a isso, as ações de gestão, nos traz ali, por último, uma questão cognitiva comportamental, né?
de não basta hoje sermos resilientes apenas, né, mas também antifrágeis. Não conhecia essa expressão. Olha, Catiane, é um termo fantástico. Eu ainda não li o livro do Nassim Taleb, mas é um best-seller, é um dos livros mais vendidos, né? Esse conceito de antifragilidade é um conceito bem importante, porque o resiliente é igual aquela folha, né, que sofre o vento e ela volta para o lugar. Só que tu tem que aprender com a crise. Eu falo muito de antifragilidade nos livros de ESG, porque se a gente não aprender com essas crises, tu vê que o empresário da Lajeadenses Vidros, ele aprendeu com a crise. Agora, será que os governos, né, estadual, municipal, federal, eles aprendem com essas crises? Quantas vezes não acontecem, né, desabamentos em Petrópolis, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e que são coisas recorrentes. Aconteceu esse ano, daqui a 3 anos acontece de novo, aí começa a mídia falando assim, putz, mas isso já aconteceu antes e não foi tomada nenhuma medida, né, para minimizar esse risco. Então, às vezes, parece que o poder público ele não aprende porque ele tem esse horizonte de 4 anos, no meu entendimento, né? O longo prazo é 4 anos. E aí soma-se isso à nossa cultura, né, de pouca prevenção. Tatiane, eu queria só falar uma coisinha bem rápida, eu sei que eu estou estourando. Eu acho que tu tem que sair também, mas quando eu estava lá em Saragoça, o prédio lá, a universidade antes de 1500, para vocês terem uma ideia, antes do descobrimento do Brasil, e eu estava num prédio, um prédio grande, antigo, né, da universidade, com várias escadas, né, eu acho que tem elevador lá, mas eu usava as escadas, aqueles escadões, né, e eu estava na minha sala, fazendo meus trabalhos de pós-doutorado. De repente, eu vejo as pessoas descendo, muita gente descendo, ou sirenes, olho do lado de fora, na janela, fico lá, tudo tranquilo, vejo as pessoas descendo, estudantes, né, alunos no celular, rindo, conversando, gente adulta também descendo, não dei bola, pensei, não está acontecendo nada, né? Aí passou uns 20 minutos depois, sobe todo mundo rindo, numa boa, e eu lá, boca aberta, lá na sala, fiquei na sala. No outro dia, a minha supervisora de pós-doc, ela vai, eu coloco isso no livro, tá, gente? Eu tenho até vergonha, mas eu coloco. Aí ela pergunta assim, Ricardo, tu desceu as escadas ontem? Falei, não, eu vi um movimento anormal, mas achei que estava tudo normal, estava todo mundo rindo, mexendo no celular. Ela falou assim, tu devia ter descido, isso faz parte do treinamento. Uma vez por semestre, sem avisar, vem toda a parte da segurança pública, e eles vêm fazendo um simulado de evacuação do prédio. Se eu estiver dando prova, tem que parar na hora, porque é simulado, tem que descer. Aí eu falei com ela assim, olha, tu me desculpa, eu não sabia, e isso está muito dentro da nossa cultura brasileira de prevenção. A gente não é treinado para situações de crise, para eventos que podem ter uma calamidade dessa, um incêndio, por exemplo. Então, é algo que precisa ser feito. Lembro que a professora minha de espanhol, panamenha, ela morou um tempo no Canadá, ela falou assim, Ricardo, as cidades no Canadá, a população tem treinamento de rotas de fuga em casos de sinistros. Né? Então, algo que a gente não tem essa cultura, talvez a gente seja forçado a passar a ter. Desculpa aí ter falado, mas eu lembrei e achei que era pertinente falar sobre isso. Legal, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez pela tua conversa conosco. Eu acho que traz boas reflexões, né, para esse início de semestre aqui com essa turma. É um tema extremamente pertinente. Vamos aguardar, então, a publicação oficial do livro ESG na Gestão Pública. E já deixo aqui, reforço o convite que já te fiz, né, para que quando esse livro for publicado, né, venha fazer o lançamento. Até porque, gente, eu tive o privilégio
de receber o prefácio da professora Catiane, então ela fez o prefácio do livro, muito me honra, né, ela ter aceito a fazer o prefácio, e fico à disposição de vocês. Pessoal, eu faço parte do PPGA, então, eventualmente, nas segundas-feiras eu estarei aí no campus, né, então, quem quiser também conversar pessoalmente, né, minhas aulas vão ser nas segundas à noite, então, geralmente eu vou estar no campus aí segunda à tarde, na terça de manhã, também é uma oportunidade, tá? Não é frequente, não é toda segunda, mas eventualmente estarei aí, tá? Agradeço, Catiane, mais uma vez a oportunidade, agradeço também a presença da professora Ângela aí, né, nos honrando com a presença dela, e dizer que é muito gratificante, eu pesquiso o tema, mas eu sou um apaixonado pelo tema, né? Eu acho que vai além da questão da pesquisa. Eu faço, isso dá um esforço enorme, né? Dá um trabalho grande, mas eu fico muito feliz quando fica pronto e quando eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre o tema. Tá? Que bom, professor Ricardo. Ficamos muito felizes, agradecemos mais uma vez a presença da professora Ângela e os demais que estiveram aqui. Eu vou parar a gravação e vamos fazer só uma fotinho, tá bem? Para registrar esse momento. Delícia.